num momento assim meio de desespero, acho que eu não consigo, uma situação dificílima, nunca lidei com crianças com esse nível de agressividade. Eu voltei a ler Rogers e comecei a pôr em prática até do meu jeito. E num dado momento, há uma festa na escola, e o pessoal então do quarto ano, do antigo quarto ano primário, que então para a quinta série, resolveu fazer uma música para a escola. Nesse momento a escola funcionava já normalmente, as crises, a violência tinha cedido, a agressividade. A letra me surpreendeu, ela traduzia muito da abordagem. E foi assim, eles foram escrevendo juntos, foi um produto do grupo. Então era alguma coisa assim, essa escola é tão pequena, mas ela parece tão grande de tanto que a gente pode fazer aqui, tanta coisa que a gente pode fazer. Aqui as professoras explicam mais de 20 vezes sem fazer cara. Quando tem que falar que está errado, fala mesmo. Mas também a gente pode falar quando elas estão erradas. Pode conversar. Quando a gente acaba a lição antes, vai no clubinho da criatividade e pode bolar um monte de coisa. Um não fica cutucando o outro. Essa escola deixou uma marca em mim, a gente quer deixar uma marca para ela, o nosso hino. Mais ou menos isso. Conversando depois, posteriormente com ele, eu falei, eu tinha uma preocupação muito grande se eu estava fazendo certo. Ele disse, nunca trabalhei com criança pequena. O que você tem é uma influência minha. E eu entendi assim que não se é rogeriano, não se é igual ao outro nunca. Mas é das influências que você constrói uma perspectiva, é da sua leitura. Porque talvez ele fizesse completamente diferente, chegasse, mas pelos mesmos princípios, um fazer diferente chegasse, claro, até uma situação muito melhor. Carl Hansen Rogers nasceu em Oak Park, Illinois, em 1902. Faleceu em La Jolla, na Califórnia, em 1987. Formado em História e Psicologia, aplicou à educação princípios da psicologia clínica, área em que atuou por mais de 30 anos. Um desses princípios é a chamada terapia centrada no cliente, utilizando técnicas de reformulação e clarificação dos sentimentos, buscando uma atitude de maior aceitação dos sentimentos do cliente por parte do terapeuta. Rogers é considerado um representante da corrente humanista em educação. Concebe o ser humano como sendo bom e curioso e que precisa de ajuda para poder evoluir. Daí a necessidade de técnicas de intervenção facilitadoras. No Brasil, suas ideias se difundiram na década de 70, em confronto direto com as ideias comportamentalistas de Skinner. É nessa década que Rogers dirige sua atenção de maneira prioritária à educação, propondo uma pedagogia experiencial, centrada no aluno. Acredita que os alunos aprendem melhor, são mais criativos e mais capazes de solucionar problemas quando os professores proporcionam o clima humano e de facilitação. Para o Rogers, a liberdade em sala de aula é justamente a possibilidade do aluno descobrir a aprendizagem e poder refletir para o professor o que ele está sentindo para encontrar novos caminhos. Ou seja, a aula deixa de ser padronizada, idêntica para todo mundo. Há uma entrada do aluno nela, uma participação ativa, real, onde a liberdade dele está se expressando na vontade de aprender, ou dirigindo a própria aprendizagem. Os insights, os grandes momentos de descoberta, ele não guarda para si, ele coloca ali no grupo e o professor tem que estar muito preparado para acompanhar, porque senão a ditadura do conteúdo sufoca a liberdade do aprender. Professor, para ele trabalhar
nessa abordagem, ele precisa desenvolver uma escuta sensível. Sensível ao aluno, ao sentido da pergunta do aluno. Ele precisa ter uma certa paciência, um compromisso com essa escuta. A escuta sensível é escuta sem julgamento. É escuta capaz até, se for um caso de uma brincadeira, de uma falta de atenção, colocar o limite, mas primeiro ouvir. Isso é extremamente importante. Essa escuta que vai se fazendo sensível ao ato de aprender e ao significado que essa aprendizagem vai ter na construção dessa pessoa. Para Rogers, é uma pessoa em construção, não um aluno construindo apenas comportamentos acadêmicos. Quando alguém exprime um sentimento, uma atitude ou uma opinião, nossa tendência é quase de imediatamente sentir está certo, que besteira ou não é normal. Raramente permitimos a nós mesmos compreender precisamente o que significa para essa pessoa o que ela está dizendo. A questão da pessoa é fundamental nessa abordagem. A pessoa é inacabada. Se o crescimento físico para num determinado momento, o desenvolvimento da pessoa não para nunca. Como é uma garagem, nós vamos ter que dar uma paradinha, olhar para ver se não vem carro. Se não vier carro, nós podemos passar, tá bom? Estão olhando a luzinha? Então vamos lá. Parece que tá mais quente, não tá, Maria? Então não tem fim aprender a ser pessoa. Está aberta às transformações, a tudo o que está acontecendo ao redor e no interior de si mesmo. E isso precisa ser trabalhado na escola, porque senão você vai lutar para se defender contra as coisas que vão aparecendo, as drogas, as brigas, a violência. De novo, a questão de trabalhar somente os conteúdos, ou mais os conteúdos, comportamento acadêmico, como se pudesse dividir. Há um aluno e não há uma pessoa. A escola recebe uma pessoa inteira, com todas as suas nuances e as suas dimensões. E não recebe um aluno. A facilitação significa uma situação em sala de aula em que o professor se coloca, porque ele tem uma escuta sensível, um olhar sensível ao aluno como indivíduo e ao grupo como um todo, e pela empatia, ele vai fazendo com que a aprendizagem seja conduzida de uma maneira em que ele funcione não como aquele que ensina, que cobra, que enche o pote do aluno de conteúdo, para depois ele poder cobrar, mas é aquele que vai ensinando e vai conduzindo de uma forma consciente, rigorosa e afetiva o aluno a aprender e a entender o significado, criar sentido, buscar sentido para aquilo que é novo para ele, fazendo uma corrente onde os aprendizados vão formando um conteúdo completo no interior de cada um para o significado da própria vida. A facilitação parece uma coisa muito difícil. Quando a gente fala com professores, fica sempre essa questão. São muitas pessoas, são muitos alunos. E eu tive uma experiência diretamente com Rogers na Universidade de San Diego, em 1980. Marcante. Eu tive um problema cirúrgico no dente, na gengiva. E enquanto o Rogers falava lá na frente, conduzia um workshop, eu várias vezes fui sair para tomar aspirina, porque tinha muita dor.
E mesmo o pessoal que estava no pequeno grupo não percebia, achava que eu tinha ido tomar água. E, de repente, numa das minhas saídas, Carl Rogers sai pela outra porta e me encontra tomando água. E me pergunta, o que há? Porque você tem um olhar e uma postura de dor. Eu era praticamente uma estranha num grupo de 80. E dali da frente, ele pôde distinguir a dor que devia estar visível em todos os gestos, né? E eu estava de aluna super aplicada ali, tentando aproveitar ao máximo aquela situação. Quando tento ouvir-me e estar atento ao que experimento no meu íntimo, quanto mais procuro ampliar essa atitude de escutar os outros, mais respeito sinto pelos complexos aspectos da vida. Sinto-me muito mais feliz simplesmente por ser eu mesmo e deixar os outros serem eles mesmos. Mas, paradoxalmente, na medida em que cada um aceita ser ele mesmo, descobre que não apenas muda, mas que as pessoas com quem ele tem relações mudam igualmente. Aceitar não é concordar. Ela vem antes de tudo. Aceitar que as pessoas são diferentes, né? Aceitar que as pessoas têm momentos que não estão idênticos aos nossos. O professor está dando aula, ele tem certeza que ele fez o máximo, mas o comportamento de alguns alunos fere, porque os alunos não estão reconhecendo isso. Como é que é essa história, né, na cabeça dele? Só que há um momento em que precisa compreender e aceitar que as pessoas estão com os seus outros conteúdos ali, dialogar aceitando o outro, olhando para o outro, é diferente de concordar. O concordar pode ser um lavar as mãos. Vocês não querem aprender? Dane-se. Nunca na abordagem seria isso. E eu até posso dizer para o aluno, eu concordo, eu entendo o que você está passando, mas não concordo com a forma como você está manifestando. Em princípio, ele se sente aceito. Isso deve ser muito difícil, é um momento difícil para você, mas esse seu jeito de manifestar eu não posso concordar. Então, você não pode agredir o outro. Eu concordo que a profissão fique cada vez mais interessante e mais cheia de vida, porque, em princípio, está se professando a fé no ato de aprender do outro. O grande problema é que o professor precisa se preparar para um outro paradigma. Não do que o conteúdo é tudo. Algumas pessoas aprendem ouvindo, outras pessoas precisam conversar para aprender, precisam entender, discutir. Outros rabiscam. Enfim, são inúmeras formas de aprender que estão ali naquela sala com um monte de gente. A dificuldade do professor é muitas vezes querer passar o conteúdo de um jeito só. E eu estou usando uma fala comum, passar o conteúdo. Esse conteúdo não é para ser absorvido tal como foi passado, é para ele ter um sentido, porque senão não vale a pena estar lá, nem para o professor, nem para o aluno. Eu acho que na medida em que o professor perde o medo de errar, ele perde o medo de não saber responder o que o aluno perguntou, ele é real e verdadeiro naquele momento, ele garante um respeito, se respeita também e simplesmente a profissão ganha mais força. É essa questão que permeia essa construção do humano, até porque o aluno também vai compreender o que é aprender, que o professor está em situação de aprendizagem.
A hora que tem um ser que não está numa situação de aprendizagem, mas deu-se ponto definitivo, é assim e acabou. E não é. A gente sabe que não é. O ensinar é uma consequência de colocar-se em aprendizagem. Quem parou de aprender também parou de saber ensinar. Um menino com uma dificuldade muito grande afetiva, uma criança muito complicada, com muita dificuldade, então, de conviver e de aprender. Isso mostra que essas coisas andam meio juntas, conviver e aprender. Aos poucos, fomos trabalhando com ele, com a mãe. Ele era um menino submetido a castigo muito grande, olhar no milho, tal, menino que não trabalhava muito bem as emoções, não chorava, não ria, sempre muito fechado. E num trabalho dele junto com a mãe, confessando junto, e ela disse que iria começar a fazer o que nós fazíamos na escola, dialogar, colocar limite, e não ia mais bater, nada disso. Se comprometeu, ele teve uma atitude pela primeira vez de uma emoção forte, de entender o que estava se passando com ele, de expressar isso. E com isso, essa barreira foi caindo, ele foi se aproximando e fazendo parte cada vez mais daquele grupo, daquela vida, das coisas que aconteciam ali na escola, na pré-escola. E depois ele foi para o 1º grau. E um dia ele apareceu com a professora dele, disse, vem aqui, né? E apresentou assim, essa é minha professora de agora, conta para ela como é que faz para dar certo, para eu aprender. A experiência é, para mim, a suprema autoridade. Nenhuma ideia de qualquer outra pessoa, nenhuma das minhas próprias ideias, tem a autoridade de que se reveste a minha experiência. Sinto que o único aprendizado que influencia significativamente o comportamento é o aprendizado autodescoberto, autoapropriado. O poder pessoal é esse poder que você que é só seu, por isso é pessoal. É você se colocar no mundo e dizer, olha, eu estou aqui, eu preciso disso, eu quero isso. Não é um poder ditatorial, não é um poder hierárquico, não é poder atribuído pelo outro, dado. Ele é conquistado, ele é um direito até, ele é bom, é o poder do bem, é o poder da pessoa que é capaz de lutar para se construir, para se descobrir, para fazer alguma coisa por ela mesma, sem o exercício da violência. E aquele menino é um bom exemplo disso. Poder pessoal de aprender. Ele foi lutar por ele, da forma como ele viu os seus professores anteriores funcionando. O exercício do poder pessoal é extremamente importante, a construção desse poder pessoal, porque muitas vezes é tanto não, é tanto corte, é tanta punição em sala de aula que ele só se manifesta na agressão e na violência, não na construção de um futuro. O professor ser congruente faz parte das suas características de facilitador. Eu não posso ser uma facilitadora se eu não me conheço, se eu não estou... se a minha atitude não é congruente com o que eu sinto que eu estou vivendo. Muitas vezes, eu até uma vez escrevi sobre isso, em relação até a criança pequena, né, na pré-escola, existe uma fala que não corresponde de fato aos sentimentos do professor. É aquele excesso de
fofinho, queridinho, e por trás disso, olha, eu vou ficar triste ser, há muita condição imposta, eu não gosto quando, só vai sair ser, o que me assustava era ver a criança dizendo, eu sou quietinho, né? Eu tô quietinho, né? Você gosta de mim, eu tô quietinho, eu tava bonzinho, né? Parte da conversa, do diálogo, sob condição, colocando o aluno sob uma condição para ser aceito, para ser amado, para ter um lugar ali. Isso ensina de alguma forma a criança a já não ser verdadeira e nem congruente, porque o professor não está sendo. Na verdade, ele pode dizer tranquilamente: João, eu entendo que você esteja chateado, mas jogar o livro do outro no chão não pode. Pessoal, vamos parar de fazer barulho? Com essa bagunça, eu não consigo trabalhar. Ele pode dizer, eu não consigo trabalhar legal com vocês nesse meio. Eu preciso de silêncio para trabalhar. É ele que precisa de silêncio, não é a turma. Elas recebiam um prato feito todos iguaizinhos. E eu pedi então que fosse dado a elas o direito a liberdade de escolher como montar esse prato. A ideia é que eles fariam muita bagunça, que eles não comeriam as verduras, e nós organizamos as situações em mesas menores, com os professores comendo junto, por que não? E as crianças começaram a manifestar, então, como eles gostavam que o prato fosse feito. Isso lhes deu uma alegria, aquela coisa confusa da hora do almoço, que eles falavam que eles estavam ganhetas, criando situações de birra. Isso foi melhorando, porque eles estavam comendo do jeito que eles imaginavam que era melhor para eles, do jeito que eles gostavam, e experimentando tudo que era novo, e sem problema nenhum. Então, um exercício pequeno, mas um exercício poderoso, de respeito e de uma escolha que é tão simples e que não faz diferença nenhuma. Um pouco mais de trabalho, pode ser, mas não é trabalho para construir uma pessoa, né? Aprendi nas minhas relações com as pessoas que não ajuda a longo prazo a agir como se eu fosse alguma coisa que não sou. A aprendizagem pode ser facilitada se o professor for congruente, se ele for a pessoa que verdadeiramente é e se tiver consciência plena de suas atitudes. Inicialmente, o Rogers, como terapeuta, ele começou a discutir a partir então do indivíduo. E até se falava muito nisso, é uma abordagem que não dá conta do grupo. Depois não, depois o Rogers começou a ser um precursor dos trabalhos em grupo, do pequeno grupo, do grupo grande, da comunidade. Eu fiquei um pouco mais de tempo do curso com ele para conversar sobre o meu trabalho, que era a minha dissertação de mestrado sobre pré-escola, uma influência de Carl Rogers, e ele chamou a atenção para essa coisa que ele ficava impressionado que a escola não gerava uma comunidade do aprender. E a experiência, isso me marcou muito, e no meu trabalho com as crianças, eu tive uma demonstração muito clara da importância do grupo. E se você vai me dar licença, eu vou colocar isso. Nós tínhamos, após as aulas, sempre um trabalho de grupo com os professores, mas com as crianças por ali, até os pais pegarem. Eles viam os professores reunidos, conversando sobre o que acontecia no dia a dia, né? E eles pediram uma vez à mesa para fazer uma reunião, que eles chamaram até de reunião. E foi uma coisa muito interessante, porque nos surpreendeu.
Nós imediatamente, tudo bem, e ficamos como eles por ali. Talvez do mesmo jeito, tão curiosos. E eles estavam discutindo com uma das crianças que não podia bater e chorar, porque o menino batia e já chorava. Então, sempre parecia que ele que era a vítima. Eles dizendo que isso ia acabar. E numa outra situação que eu acho assim, que me marcou demais, e foi também inesperada, foi uma situação em que estava auxiliar a professora, eu estava no grupo também, porque eu fazia uma assessoria, acompanhava o grupo de vez em quando, né? E nesse dia, uma das crianças teve diarreia, um dos meninos. E no grupo não deu tempo dele sair, ele se sujou todo. E ele ficou constrangido e a auxiliar o tirou, saiu com ele, vamos lá, vamos trocar roupa, tal. E um dos meninos do grupo começou a chorar. E aquela coisa da escuta sensível e do olhar sensível, o que você está sentindo? Por que você está chorando? E o menino disse, eu estou sentindo uma coisa, porque ele ficou cagado e ninguém riu dele. Eu acho isso bom. Quer dizer, ele na expressão dele, chula, que eu repeti aqui, fiz questão de repetir do jeito que ele falou, ele percebeu uma dimensão do respeito do grupo para com o colega e que isso era diferente do que ele tinha vivido até então, né? Estava percebendo isso. E isso foi colocado em discussão no grupo de novo. Uma criança de 5 anos, 5 para 6 anos, uma importante constatação. Os grupos têm histórias próprias e a sala de aula é um grupo diferenciado. O que dá certo numa pode não dar na outra. A maior parte das vezes não dá. Então, acho que o que ele traz de uma contribuição muito grande nessa questão de grupo é: que grupo é esse? Que vida é essa? Quais são as bases de construção dele? Qual é a ameaça que temem e qual é o tamanho da ameaça que eles geram quando estão juntos? Escute! Pode ver. O limite não é podar a pessoa, impedir, mas é aquele momento em que há uma parada necessária. O limite, ele protege. E com as crianças de pré-escola, eu percebi a ausência, uma tendência à ausência dos limites. Uma falsa ideia de poder que os pais acabam dando e que os professores também. Então pode tudo e não pode nada, pode tudo desde que ninguém tenha que entrar em contato com o que está se passando na cabeça das crianças. Ou então não pode nada, que não é o limite. O limite é um não necessário, e não um festival de recusa. O limite tem sentido, que diziam que as crianças saem da frente da televisão. Eu dizia, minha senhora, tem um botão que desliga, é o mesmo que liga. Sabe, se foi ligada, é possível ser desligada. É o mesmo botão. Eu uma vez fiquei tão preocupada, a escola ficou tão preocupada com as reclamações, com os problemas em relação a não come, e nós fizemos uma mesa de tudo que os pais reclamavam das crianças. Salsicha, doce, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Primeiro convidamos os pais a tomar um lanche e fizemos uma observação e depois pedimos que eles dissessem como eles comeram. A maior parte comeu desordenadamente. Comeu salsicha, depois comeu doce, não sei o quê, não sei o quê. Não obedeceu aquela ordem que eles queriam, né? Então, possivelmente,
não havia uma coerência e uma consistência na fala deles dentro de casa. Por aprendizagem significativa, entendo aquela que é mais do que uma acumulação de fatos. É uma aprendizagem que provoca uma modificação, quer seja no comportamento do indivíduo, na orientação futura que escolhe ou nas atitudes e personalidade. Verifica-se mais facilmente uma aprendizagem significativa quando as situações são percebidas como problemáticas. Uma preocupação que existe em relação a essa abordagem é dela ficar muito mais no lado emocional, do comportamento, e deixar de lado os conteúdos importantes para que os alunos tenham acesso, então, às carreiras, a tudo isso. Mas isso não é verdade. É uma condução de um processo, de uma forma diferente, que não diminui a importância do conteúdo, apenas não deixa que ele dite as normas. E se ele não tem significado, ele é esquecido. Às vezes os alunos dizem assim: você perguntou uma coisa do bimestre passado e daí eu errei. Ora, mas um bimestre já errou. É que ele quer saber se não vai cair a matéria do outro bimestre, que ele já devolveu, que a famosa educação bancária do Paulo Freire, ele já recebeu e já devolveu e já ficou vazio de novo, com vagas lembranças. Isso não é uma educação de qualidade. Uma educação de qualidade é levar a pessoa também a buscar, na sua liberdade de aprender, mais elementos para construir aquilo que está sendo discutido, que está em pauta. O indivíduo hoje, nunca se falou tanto que a sociedade muda rapidamente, não tem mais um lugar no futuro para ele pré-determinado. É esse conteúdo que põe o aluno lá. Eu estava falando com um educador que disse assim: eu fiz as melhores escolas, mas eu não sabia que eu ia lidar com anorexia, droga, violência, nesse nível dentro da escola. A escola é uma surpresa também para os próprios educadores. Acho que tem que encontrar caminhos. Não estou dizendo que esse seja o caminho certo, mas que precisa redefinir caminhos, sim. Como é que eu posso ter certeza que o mercado receberá uma pessoa porque tem determinado conteúdo? Eu acho que se ela tiver tolerância, capacidade de lidar com frustração, interesse em aprender, descobrir caminhos para realizar a sua aprendizagem, descobrir como é que ela viaja na internet, como ela navega, como é que ela procura conhecer pessoas, que contato ela precisa ter com gente da profissão que lhe interessa ou da sua carreira, como é que ela lida com as suas emoções e principalmente com as suas frustrações, o que ela pode criar, como é que ela aglutina um grupo, como é que ela pertence a um grupo, ela vai ter mais sucesso do que se ela só souber o conteúdo. Recentemente, na universidade, uma aluna que está fazendo até pós-graduação, especialização, disse taxativamente o seguinte: eu venho aqui para pegar o conteúdo e levar lá na empresa, né? E isso tem que dar certo. E eu disse a ela: e se você mudar de empresa? Ela falou: aí complica. Um professor que tive dizia: não seja um vagão de munições, seja um espingarda. Julgo que a maior parte dos educadores partilharia da opinião de que o conhecimento existe principalmente para ser utilizado. Quando eu saí de lá, de La Jolla, da Universidade de San Diego, ele me deu de presente um texto dele e disse: olha, é um livro que vai sair e está ainda com as minhas correções, a tinta, lápis aí, mas acho que vai ser útil para você nesse momento do que você está escrevendo. E isso é aquela confiança básica? Ele tinha mesmo.
Né? Muitos autores não fariam isso, não entregariam um estranho um livro não publicado, que é o jeito de ser dele.